O maior livro, a maior receita para o seu problema espiritual e o seu caráter moldado está aqui, no meio das Escrituras. Eu vou fazer essa alta confrontação bíblica aqui com base no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, uma análise profunda da minha relação com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo em relação a Deus e àqueles que estão ao meu redor. Começa em casa, com minha esposa, meu filho, se espalha para a família e depois vai com os amigos e também na relação do trabalho, aonde quer que eu vou estar, como está a minha performance, como está o meu testemunho diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus, onde ninguém vê. Efésios 4, versículo 2 diz assim: seja completamente humildes e dóceis, seja paciente, suportando uns aos outros em amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra como deve ser a vida prática de quem pertence a Cristo. Antes de falar sobre dons e ministério, ele ensina o caráter que deve existir na igreja, casa, na família, onde quer que a gente possa estar. Primeiro ponto aqui, com toda humildade, versículo 2, significa humildade é reconhecer que dependemos de Deus e não nos consideramos superiores aos outros. É colocar Cristo em primeiro lugar e servir ao próximo. Às vezes reclamamos ou tentar servir alguém, outras vezes não somos prudentes. Aplicação para o dia de hoje. Eu e você não devemos buscar reconhecimento ou elogios, saber pedir perdão quando erramos. Servir na igreja, em casa, na família, com alegria e sem orgulho. Quantas vezes fomos ao contrário dessa aplicação, quantas vezes não agimos como a palavra nos ensina. No ponto, mansidão. Mansidão não é fraqueza, é ter força sob controle, responder com calma, mesmo quando somos provocados. Quantas vezes agimos com arrogância e quantas vezes não nos controlamos quando alguém fala algo que não nos agrada. Que queremos sempre que as coisas se ajustem e se alinhem igual ao nosso desejo. Quantas vezes? Uma aplicação para o dia de hoje é: não responda com agressividade. Corrigir alguém com amor, controlar as palavras em discussões familiares, no trabalho, na igreja, isso é o ponto fundamental de qualquer homem que serve ao Senhor. Terceiro ponto, longanimidade. Significa ter paciência para suportar as pessoas e dificuldades durante muito tempo sem desistir. Muitas vezes não temos paciência para suportar o nosso próximo, porque queremos as coisas do nosso jeito e alinha nossas vontades. A ação para hoje é ter paciência no crescimento espiritual dos irmãos. Devemos ter sabedoria em relação a isso. Não abandonar um relacionamento por pequenos conflitos. Sempre vão existir conflitos. Perseverar mesmo quando os resultados demoram. Queremos tudo do nosso jeito, da nossa hora, do nosso tempo. O ponto é suportar vós uns aos outros em amor. Significa aceitar as diferenças, perdoar falhas e continuar amando. Não é aprovar o pecado, lembre-se, mas tratar as pessoas com graça, assim como Cristo tratou cada um de nós ao entregar sua vida lá na cruz por nós. A aplicação para hoje é: perdoe as ofensas. Cristo nos perdoou. Não guarde mágoas. Ajudar os irmãos em suas fraquezas. E o 5, procurar guardar a unidade do Espírito. Significa, a unidade é produzido pelo Espírito Santo. Nossa responsabilidade é preservar essa relação. Aplicamos isso no dia de hoje, devemos evitar fofocas e divisões, resolver conflitos de maneira bíblica e sábia, colocar o Evangelho acima das opiniões das pessoas. O 6º ponto é pelo vínculo da paz. Isso significa, a paz é o laço que mantém os cristãos unidos. Onde há paz, há comunhão. Onde há orgulho, surgem divisões.
Não seria bom, agradável viver dentro de casa com conflitos, brigando, intrigados, porque um deseja mais do que o outro as coisas do seu jeito. Para hoje promova a reconciliação onde não há. Seja pacificador dentro da igreja, da família e no trabalho. Busque conversas que edifiquem e não que destruam. Podemos aqui concluir nessa reflexão. O servo do Senhor Jesus Cristo ensina que a verdadeira maturidade cristã não aparece apenas no conhecimento bíblico, mas em um coração transformado. Uma igreja saudável e composta por pessoas humildes, mansas, pacientes e amorosas e comprometidas com a unidade. Pergunta de autoconfrontação bíblica. Uma pergunta de avaliação é: eu tenho demonstrado humildade ou orgulho nos meus relacionamentos? Minhas palavras promovem paz ou criam divisões? Tenho sido paciente com as falhas das outras pessoas? Eu estou contribuindo para o reino de Deus, para a unidade da igreja? As pessoas conseguem enxergar o caráter de Cristo em minha vida? Uma verdade central é: uma igreja forte não é formada apenas por pessoas que conhecem a palavra, mas por discípulos que vivem a palavra diariamente. Nós somos a igreja de Cristo. Nossas famílias é o primeiro passo para demonstrarmos que somos servos do Senhor. Sou perfeito, sei que já errei, mas a palavra me confronta e me chama ao arrependimento, me chama para uma moldagem em Cristo antes que Ele volte. Pega a visão. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Um canal de evangelismo hoje. Essa mensagem é para que possamos saber como está a nossa relação com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo.